Seja muito bem-vindo à nossa consultoria com a NeuroPP de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Tem que prestar atenção, porque assim, se você chama e ele não atende, porque ele não tá prestando atenção em você, ele te, né, não tá te ouvindo ou não tá processando aquela informação, ou você chama, mas, por exemplo, não chame, faça um teste assim, dá uma atividade para ele, e aí ele reconhece cores, o que ele gosta de fazer. Então, trabalha pareamento de cores com ele, para ver se ele consegue fazer o pareamento, mesmo que ele não fale o nome da cor correta. Trabalha pareamento de cores, faz uma avaliação com pareamento de cores, para ver se ele reconhece que as cores são diferentes, tá? Ou se ele acha que é tudo igual. Então, faz um pareamento de cores, faz uma atividade de pareamento com ele. Mas, assim, é bem complicado, porque eu tenho uma história, eu não sei o que o azul atrai as crianças, mas eu tenho uma história quando eu tinha uns 2 anos. A minha mãe falou, eu sabia as cores, porque eu já tinha falado todas as cores e tal, enfim. Mas a minha mãe fala que eu peguei uma fase que tudo pra mim era azul. Eu amava azul e eu falava que tudo era azul. E eu não tenho terra. Só pra deixar bem claro. Só pra deixar bem claro. E eu já percebi isso de várias crianças. Só que no caso dele, são vários comportamentos que indicam realmente TEA. E se apegar numa cor faz parte. Porque a criança com TEA, ela vai ter um padrão de comportamento repetitivo. Então, assim, ela vai brincar com um estilo de brinquedos, por exemplo. Ela gosta de carrinho, então ela só vai brincar com carrinho de miniatura, e ela vai colocar eles em padrão. Então, ela sempre vai fazer classificação. A criança com TEA, ela vai ter uma roupa que ela não quer por outra. Ela vai ter uma comida, ela tem uma seletividade alimentar muito grande. Então, o que você me fala de escolher um cantinho é muito padrão de TEA, tá? Muito padrão de TEA. Então, você vai fazer esse processo de avaliação. Pode fazer um processo não muito extenso, ali umas 3, 4 sessões de avaliação, por conta da idade dele. E aí você vai fazer essas intervenções, tá? Pareamento, eu tenho um instrumento que você pode confeccionar, deixa eu ver se ele tá aqui. Pareamento de cores, como eu te falei. Você pode até usar um papel, tá? Não precisa ter esses instrumentos que eu tô mostrando, mas, por exemplo, você pode até usar, imprimir uma ficha, tá? De cores, pode ser quadrado, pode ser estrela, pode ser bolinha, pode ser o que for. Você imprime uma ficha ou várias fichas com sequências coloridas, e aí você pode usar EVA. Mas, ó, esse aqui também é legal, que faça as combinações. Eu uso bastante, como eu te falei, eu tive bastante pacientes com TEA, e eu uso bastante, eles gostam. Esse daqui é um jogo, mas você pode montar também com fichinhas e cartõezinhos, não precisa dessa base. E aqui nesse jogo você tem várias coisas. Ó, por exemplo, você dá uma ficha de referência, né? Faça as combinações. Ó. E aí ele vai ter que procurar, dentre várias fichas, o que combina e por que combina com essa. Por exemplo, se colocar essa aqui. Essa fichinha aqui não combina com a de baixo. Agora, essa daqui, ela combina. Porque cada animalzinho com a sua alimentação. Então, você pode fazer pareamentos de outras coisas, não só de cores, mas para tentar trabalhar com ele, porque eles vão aprendendo esses comportamentos a partir da identificação visual, principalmente se ele não tiver muito a comunicação verbal desenvolvida. Então, é importante para a gente ver o nível cognitivo, o que ele está entendendo. Por exemplo, como você falou das cores, a gente não sabe dizer se ele não reconhece cores ou se ele simplesmente colocou a cor azul no seu padrão de repetição, que é a parte do TEA. TEA coloca no padrão de repetição as coisas. Tá? Então, esses instrumentos aqui você pode fazer, tá? Não precisa comprar. Você vai dar os modelos. Você começa dando os modelos. Nem que depois, numa outra sessão, você repita, dá os modelos. Depois, na terceira sessão, ele vai fazer sozinho. Não tem problema, na terceira, na quarta. Mas a gente tem que estimular. O que a gente não repete? A gente não repete teste de avaliação, porque o teste é para a gente tirar ali aquele dado inicial. Agora, o processo interventivo, ele é repetitivo. Você pode repetir o mesmo instrumento, você pode repetir as mesmas atividades, desde que você tenha um objetivo para isso.
Quando eu repito uma atividade dessa com uma criança com TEA, eu tenho um objetivo de criar um repertório visual e linguístico. Por quê? Ele pode não conhecer o padrão, ele pode não entender aquele padrão. É muito claro para mim que o macaco come banana, mas talvez não seja muito claro para o meu paciente que o esquilo come noz. E aí eu vou Uhum. ensinar isso, eu vou mostrar a partir de uma repetição, para eu poder entender qual é o nível, né, de cognição que ele está ali desenvolvendo. Né? E quando a gente estimula, por exemplo, quando eu pego uma pecinha aqui e falo, né? Vou falando aqui, vou apresentando, né? A árvore, o bule, a chuva, o lápis, o xilofone. Eu tô trabalhando com ele tanto o repertório visual, porque ele tá criando a imagem, ele tá relacionando essa imagem com o que eu tô falando, e tô criando o repertório linguístico dele, né? Tô falando, isso aqui é uma árvore. Se você olhar lá fora, é diferente, mas um desenho de uma árvore pode ser assim, né? O que é uma árvore? Onde mais a gente encontra uma árvore? Então, a gente pode trabalhar todo tipo de repertório. E aí, quando a gente começa a fazer perguntas, a gente desenvolve as funções executivas, principalmente a flexibilidade cognitiva, que é a de resolução de problemas, porque ele precisa me dar uma resposta. E aí, quando eu te falei do pareamento, você falou que ele parece que ele não te ouve. Mas se ele aprender uma atividade, por exemplo, que ele tem que fazer o pareamento das cores, né? Tem que fazer o pareamento das cores. Aí você fala assim, pareou as cores e tal. E aí ele tá lá no cantinho dele, ele não precisa te olhar, mas você fala assim: agora eu quero que você comece pelo verde. E aí você vai ver. Se mesmo sem ele te olhar, sem ele te dar atenção, ele vai começar pelo verde. Porque muitos autistas fazem isso, eles não têm a interação de te olhar, eles não veem sentido eles virar para você, se, né, se eles não precisam de nada. Então você vai dando as orientações e vai vendo se ele vai fazendo, mesmo sem ele te olhar. Nós, seres humanos, nós temos essa necessidade, que se a pessoa não está te olhando, parece que ela não está te dando atenção. Mas a pessoa com TEA, ela não vê essa necessidade de olhar, de parar o que ela está fazendo só para olhar. Ela não precisa te olhar para te ouvir. É mais ou menos isso, sabe? E então a gente tem que ver se esse padrão acontece com ele.